Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para a gente encerrar a nossa série de 6 capítulos de A Igreja Bíblica. Você conhece? Ó, já está terminando. Poxa, uma aula tão boa dessa, um devocional tão bom desse, ao qual conseguimos absorver qual é a verdadeira igreja bíblica. Quem é o verdadeiro dono da igreja? A igreja, o dono não é pastor, não é padre, não é presbítero, não é diácono, não é o irmãozinho. A igreja bíblica foi comprada por um único sangue, que é o sangue de Jesus. E esse sangue que nos comprou como igreja, a igreja somos o corpo, né? Todos nós que fazemos parte. Jesus deu a sua vida pela igreja. Aprendemos ao longo dessa semana tantas informações, como a igreja se comportava, como a igreja bíblica realmente ela deve se comportar, que nós devemos trazer a mensagem do evangelho como foco da nossa vida, como centro da nossa vida, para sermos a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo sou eu todos os dias, né? Então, quando eu entendo isso, eu passo a entender, a ser e a me tornar a verdadeira igreja de Cristo. Agora, nós vamos encerrar com o fechamento dessa, dessa igreja. Como eu me tornar um membro para ser salvo, para a salvação. Eu me torno um membro para obter a salvação. E é isso. E tá tudo bem. Uma breve ilustração. Para entrar em um país, é necessário seguir as leis de imigração. Para entrar no reino de Deus, seguimos os passos que o rei estabeleceu. Vamos começar a nossa leitura bíblica lá em Atos. Atos capítulo 2, versículo 38. Em resposta a um povo aflito, Pedro ordena: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Aqui, Pedro, ele mostra que o perdão e o recebimento do Espírito estão ligados a essa resposta de fé e de obediência. Atos 2:38. E Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui a gente já consegue examinar a resposta de Pedro para esse povo que estava lá em, em Atos, né? Nesse contexto, a gente já consegue quebrar aquela ideologia, vamos dizer assim, de que o batismo de criança ele é válido. A gente já consegue aqui quebrar esse paradigma, porque quem vai se arrepender se arrepende de algo que fez. Como uma criança vai ter a consciência do arrependimento? Ela não tem a consciência. Então, as pessoas lá em Atos capítulo 2, que se arrependeram e que foram batizados, né? Cerca de mais de 3.000 pessoas, né? Que foram batizadas. Elas, além de serem batizadas e se arrependerem dos seus pecados, né? E quem comete pecado é adulto, adulto que tem consciência, que raciocina, né? Além de ser adultos, a gente ainda recebe o Espírito Santo de Deus com o dom do batismo, né? No batismo a gente, além de receber o perdão dos nossos pecados, né, cometidos depois de velhos, né? Vamos botar isso bem em ênfase. Depois que a gente recebe o perdão dos pecados, a gente recebe também o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo ele passa a habitar. É o Consolador que Jesus disse lá para os apóstolos, lá nos Evangelhos, quando Jesus fala: eu vou, mas eu vou mandar o Consolador. Ou seja, o Espírito Santo é esse Consolador. É quem nos consola nos nossos momentos de tristeza, é quem nos ajuda nas nossas fraquezas, é quem nos direciona no caminho da verdade e principalmente no caminho do evangelho, né? Então, aqui
O contexto do capítulo de Atos, capítulo 2, é o seguinte: estava acontecendo a festa de Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Eles falaram em línguas e Pedro pregou o primeiro grande sermão da igreja, confrontando a multidão sobre a crucificação de Jesus. A estrutura grega indica que o arrependimento, ou metanoia, mudança de mente, e o batismo estão vinculados à remissão dos pecados. O batismo em nome de Jesus é a aceitação pública da sua autoridade, da sua messianidade, da autoridade de Jesus Cristo. Ou seja, quando você aceita Cristo Jesus e que você se batiza, esse domingo eu não estarei presente, mas vamos ter o batismo da irmã Mariana. Para mim, é uma alegria muito grande poder saber dessa notícia, que uma pecadora se arrependeu dos seus pecados e quer entregar a vida para Jesus Cristo. Assim como um dia eu fiz. E todos os dias eu confesso a Cristo Jesus meu pecado e Ele me ajuda a me livrar. Mariana, eu tenho uma coisa para te dizer. Jesus Cristo te ama tanto que, olha, você não tem ideia da felicidade que Ele tá e vai ter. Olha, amanhã vai ter festa no céu. Festa aqui na terra por estarmos recebendo mais uma irmã mais nova, né, em Cristo Jesus. E alegria principalmente nos céus. Então, amanhã, Mariana, no seu batismo, você vai estar confessando para todos ali da congregação e para o mundo que você aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Olha que privilégio poder fazer parte do reino. Isso é um privilégio. É muito bom. E quando você se batiza, quando a gente se batiza, a gente está afirmando publicamente que Jesus Cristo, Ele é o Senhor das nossas vidas. E isso não pode ser uma criança. Isso pode ser um coração disposto e disponível, que se arrependeu dos seus pecados e que entendeu o sacrifício de Cristo Jesus. Quando Ele se doou na cruz e foi pregado, Ele se entregou por mim e por você também. O arrependimento não é apenas remorso, mas uma mudança de rota, uma mudança de pensamento, como descrito lá no grego, metanoia, mudança de mente. No dia a dia, isso significa ajustar as suas prioridades, as nossas prioridades, e sempre que perceber que algo está tomando lugar de Deus no nosso coração, a gente se voltar e se arrepender e pedir a Deus: Senhor, afasta de mim, não deixa que isso continue me dominando. Me ajude, o Senhor ajuda. Deus é muito bom. Vamos lá para Romanos? Romanos, o capítulo é o 10, o versículo é o 10. Com o coração se crê, com a boca se faz confissão. Aqui o autor explica que a salvação envolve a convicção interna e a declaração pública de que Jesus é o único Senhor. Romanos 10, versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Diga hoje, nesse momento, eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Busque a igreja mais próxima da sua casa, a mais próxima da sua Bíblia. Se você nunca leu a Bíblia, comece pelos 4 evangelhos, pelo que eu sempre aconselho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aprenda de Jesus, conheça Jesus, peça ajuda e busque uma das escolas da Bíblia espalhadas pelo Rio de Janeiro e pelo mundo todo. Busque compreender quem é Jesus Cristo, quem é esse cara que se entregou por você e por mim, para você aprender e ver se realmente o que ele fez serve para a sua conversão.
Você vai ver o quão é diferente quando você entrega a sua vida para Jesus. Paulo discute a justiça que vem pela fé, em contraste com a tentativa de ser salvo pela lei. Ele enfatiza que a salvação está disponível a todos, para judeus, para gentios, para negros, para brancos, para homossexuais, para bandidos, para traficantes, para milicianos. Jesus, ele é acessível a todos, mas o arrependimento é o que faz a gente se tornar servo e discípulo. A crença no coração refere-se à confiança interna e profunda, enquanto a confissão com a sua boca é o reconhecimento externo dessa lealdade. Na cultura romana, confessar Jesus como Senhor era um ato radical de oposição ao culto ao imperador. Por isso que hoje, 2026 anos depois, nós vemos algumas províncias da Ásia, da, 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 da Ásia, né? Da Ásia no modo geral. Você vê que existem locais onde, se você for encontrado com uma Bíblia Sagrada, você é morto. E isso, nós aqui do Ocidente, nós temos a possibilidade de estudar as Escrituras, de aprender de Jesus Cristo, de poder confessar publicamente que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Se no dia de hoje, meu irmão, vou chegar bem perto, se no dia de hoje você está aí com as suas inutilidades humanas, achando que você é alguém, que você é melhor do que os outros, separado, exclusivo, mas você não se rendeu a Cristo Jesus, sinto muito te informar. Tudo que você tem, ouro, bens, conta bancária gorda, de nada serve se você não confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor. Existem pessoas que queriam estar no seu lugar hoje para aprender isso que eu estou dizendo aqui hoje na rede e gostariam de ouvir apenas uma história de Jesus. E você? Porque se acha que é alguém, porque tem carros, porque tem joias, porque tem bens, isso de nada serve. Não compra a sua salvação. O que comprou a sua salvação foi o sangue de Jesus derramado na cruz. Venha para Cristo. E esse vazio que vai estar aí dentro do seu ser vai ser preenchido. E vai se comportar assim como eu. Uma pessoa que ouve a mensagem e se emociona. Eu fico chorando e sorrindo, porque meu coração é tão cheio de Cristo. Eu sou tão amada por Cristo que eu não consigo nem chorar de tristeza, porque eu sou muito feliz por ter Cristo na minha vida. Muitos irmãos que gostariam de estar aqui hoje, sentados, conversando sobre o Evangelho, aprendendo de Jesus, não podem, porque em suas províncias aonde moram, não podem nem ter uma Bíblia dentro de casa. E se você for pego, eles te matam até a sua quinta geração. Sua família toda é caçada. E você aí achando que é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Uma vergonha na tua cara, vai se converter. Aqui Paulo ele deixa
explícito o seguinte: na cultura romana, confessar Jesus como Senhor era um ato radical de oposição ao culto ao imperador, aos deuses lá romanos, aos deuses também dos gregos. Tem um contexto em Atos que Paulo é perseguido, sai de lá corrido, fugido, e ele entra para falar de Jesus Cristo, e os gregos estão lá, salve Diana! Depois, gente, se aprofunda em Atos, que é a história da igreja, ó, é o puro suco da salvação. É muito bom conhecer a história da igreja do primeiro século. Sua fé deve ser coerente. O que você acredita internamente deve transbordar nas suas palavras e posicionamentos públicos. Não seja um cristão anônimo. Fale de Jesus Cristo. Claro, se ele fizer parte da sua vida, que se Jesus não fizer parte da sua vida, tu vai falar de quê? Vai falar só de coisa fútil, futebol, de política, só de coisa fútil, coisa inútil. Ai, porque eu comprei a camisa da moda, ai, porque só de coisa inútil, gente. Vai buscar Jesus, vai se converter. Atos 2:47. Lucas observa que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É clara, ninguém se filia à igreja como um clube. É Deus que nos coloca nela quando somos salvos. Eu sempre costumo dizer isso. A igreja, ela não é um clubezinho onde eu tenho as minhas amiguinhas, onde eu tenho as minhas irmãzinhas, onde eu tenho os meus irmãozinhos, eu tenho um clubezinho onde eu só me dou bem com aquelas pessoas ali, porque aquelas pessoas ali não confrontam o meu ego. Porque eu só ando com aquelas pessoas ali, porque aquelas pessoas ali, elas não confrontam o meu eu. Vou falar uma coisa para você, meu irmão. Se aquelas pessoas que estão dentro da igreja com você confortam e massageiam o seu ego e não te corrigem para você estar com Cristo Jesus de acordo com o modelo que é Cristo Jesus, vai todo mundo, ó, desce, desce, desce. Agradeço muito aos irmãos que passaram pela minha vida, aos irmãos que ainda estão na minha vida e que olham para mim com o olhar de: minha irmã, aqui você pode melhorar. Minha irmã, aqui não está certo. Minha irmã, cuidado com essas falas. Márcia, você me ajudou muito, minha irmã. Quando você ia muitas das vezes no meu Facebook, Nath, isso aí é atitude de cristão? Nath, Jesus fazia isso? Nath, Jesus era assim assensado? Todas as vezes, minha irmã, que você pegava, olhava um post meu que não condizia com o evangelho, com a pessoa que eu tinha que me tornar em Cristo Jesus, você me corrigiu e falou para mim com amor, me mostrando qual era a direção. E eu também tive que me corrigir, porque não é só você ouvir a correção. Você precisa ouvir a correção, administrar e modificar as suas atitudes para se parecer mais com o Mestre, Cristo Jesus. Eu não queria me parecer com a Márcia, eu queria me parecer com Cristo Jesus, assim como eu quero todos os dias parecer com Cristo Jesus. Atos 2:47. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu, aqui nesse canal, na descrição do meu canal, meu não, que esse canal é de Jesus Cristo, na descrição do canal tem escrito esse versículo. Porque eu acredito que com a mensagem do Evangelho, mais e mais pessoas conhecem a Jesus, conhecem de Cristo Jesus, aprendem de Jesus e caminham como Ele. O ensinamento do relato, a primeira comunidade cristã em Jerusalém, destaca a comunhão, o partir do pão e a oração. O resumo do texto, né? O crescimento da igreja
é descrito como uma ação divina. O Senhor acrescentava. O fato de eu estar aqui trazendo a mensagem não é minha. A mensagem ela é do Senhor. E quem acrescenta para o reino é o Senhor, não eu. Aqui eu só sou o veículo que ele utiliza para trazer esses devocionais para nossa edificação, porque eu me incluo. Aprendi muito, tenho aprendido muito. Quem acrescentava era o Senhor, mas que acontecia em um ambiente de alegria e testemunho social positivo. A simpatia de todo o povo. Todos se reuniam e todos se simpatizavam com aquela pregação que o evangelho trazia para nossas vidas. Ou seja, eu sou uma pessoa muito simpática, pelo menos eu acho. Às vezes eu sou um pouco grossinha, mas eu sou uma pessoa bem simpática. Tem gente que olha pra mim de cara, acha que eu tenho essa cara meio fechada, acha que eu sou metida, mas gente, isso aí é tudo depois que me conhece eu perturbo até a última geração. A pessoa tem que sair de perto de mim pra eu não perturbar mais. E é isso. Minhas colegas de trabalho aqui dizem: "Caramba, garota, que energia é essa? Como é que tu é perturbada assim, cara?" Meu Deus. Meu marido contigo, coitado, que ele já tem um castelo montado lá no céu. Que pra me aturar não é fácil não, meu irmão. Não é fácil não, meus irmãos. A comunidade atrai pessoas quando vive o amor genuíno. É através desse amor que a gente vive, que a gente atrai a mais pessoas. O amor que é vivido através de quem? Jesus me amou primeiro. E por Jesus me amar primeiro, eu tenho que amar a você, te amar, te ajudar, te orientar, cuidar. E é isso. Vem conhecer uma das nossas congregações. Eu faço parte da Igreja de Santíssimo. Se você quiser, pode pesquisar lá no Google que tem o endereço. Avenida Francisco Lobo, 210. Acho que é isso, se eu não me engano. É porque eu vou, gente, eu simplesmente vou. Mas fique em Santíssimo. Vem fazer uma visita pra gente. Vocês não vão se arrepender. É um local de muito amor. E temos outras igrejas de Cristo espalhadas por todos os bairros. Venham nos fazer uma visita. Sejam alguém que promove a comunhão no seu círculo social. O seu modo de vida é o melhor convite para o evangelho. Marcos 16:16. Aqui Marcos, ele apresenta a condição para a salvação: crer e ser batizado. São dois lados da mesma moeda, da resposta humana ao evangelho. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A palavra aqui é do próprio Jesus. É o próprio Jesus que está falando isso para nós, como pessoas, vamos dizer assim. O relato da ressurreição de Jesus e a grande comissão, onde ele envia os discípulos a pregar a todo mundo. Esse é o resumo do texto, né? Do capítulo 16. O texto, ele coloca a fé como condição primária. Devemos ter fé, aquele que crê, né? E o batismo é a expressão externa dessa fé. A condenação é atribuída especificamente à incredulidade, o não crer, que é a rejeição da oferta da graça. Jesus morreu para nos dar a graça de graça, ou seja, a graça da salvação, a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Quem não crê e não é batizado, a condenação, gente, ó, vai, desce, desce, desce. E não adianta você tentar se batizar, dizer que crê em Jesus Cristo, professar e falar assim, eu acredito em Jesus Cristo, que ó, Deus sonda mentes e corações, tá? Só para deixar bem claro isso aqui. Não sou eu que vou condenar, mas ó, é ele. Então, entenda-se com ele, não é comigo não. E é aquilo, foi ele que deixou isso aí escrito. Quer seguir, segue. Não quer seguir, ó. Ó, a rede, ela é pública.
A fé exige um passo de obediência. Se você crê, não adie os compromissos públicos e práticos com a sua fé. Creia, venha para Jesus Cristo, aprenda de Jesus, seja batizado o quanto antes. Está demorando por quê? Está esperando o quê? Está esperando eu ir aí a pegar você? É isso. Eu não vou, não. Vambora, né, minha gente? Já passou da hora, ó. O tempo tá passando, tá acabando. 1 Pedro 3:21. Pedro aqui, ele explica que o batismo não é uma lavagem da sujeira física, mas o apelo de uma boa consciência. Aqui, Pedro quer dizer o seguinte, que o batismo é o momento em que o crente se compromete legalmente com Cristo, com Deus. 1 Pedro 3:21. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Pedro fala sobre o sofrimento por fazer o bem e usa a Arca de Noé como uma analogia de salvação. Pedro esclarece que o batismo não é um rito de higiene física, mas um símbolo espiritual de uma aliança de salvamento. Aqui, o salvamento se refere à segurança espiritual que vem da união com a ressurreição em Cristo, com a ressurreição de Cristo Jesus. Mantenha sua consciência limpa perante Deus. O batismo foi o início. A caminhada diária, ela requer integridade e transparência. Aqui, nós vamos nos levar lá para baixo para o estudo, mas eu vou trazer uma parte aqui para cima, que é o seguinte, não é só crer e ser batizado, mas devemos dar continuidade. A continuidade tendo uma consciência transparente com Deus. Pequei, Senhor. Pequei contra o céu, pequei contra ti. Ou então, oi Deus, sou eu de novo. Estou aqui para te pedir perdão. Um arrependimento sincero. Porque você vai passar pela provação de novo. Você vai passar por essa mesma tentação de novo. Para saber se aquilo que você se arrependeu, se realmente você se arrependeu. Entende? Então, você vai passar por essas tentações de novo, até que essas tentações já não fazem mais parte da sua vida. Porque você resistiu tanto. Eu tinha um problema comigo que eu tive que vencer. Problemas físicos. Eu tive que vencer. E depois que eu venci, eu já não sou mais tentada como eu era tentada anteriormente. Entende? Eu ainda tenho o desejo, mas eu não pratico mais. Entende? E é aquilo. Eu já consigo dar um desfoque, já consigo fazer uma outra coisa para poder sair daquela tentação, para não ficar ali naquela tentação. Porque enquanto a gente estiver ali no meio, é aquilo. Se te faz pecar, exclui, bloqueia, retira, não atende, muda de número, muda de endereço, muda de cidade, muda de local. Mas é aquilo. Você pode fazer isso tudo. Mas se você não resistir, você pode fazer isso tudo. Que o pecado ele vai estar ali, ó. Como uma bola de ferro, que você tem que andar e tem que ficar puxando ela. Hoje eu já não ando mais com essa bola de ferro. Porque Cristo Jesus, ele retirou aquele grilhão e anda comigo diariamente. E eu consigo, todos os dias, resistir a essa tentação na minha vida. Então é isso. Cristo Jesus, ele não quer que você fique ali enlameado pelo pecado. Ele quer te limpar. Para quando ele te limpar, você se tornar um modelo de mudança de vida para ele. Cristo Jesus. Deus quer te usar
consegue se dominar. O pecado ele existe para a gente se dominar. E Cristo Jesus nos ajudar a nos dominarmos. Porque não sobrevém sobre vós tentação que não fosse comum aos homens e que Deus não dê essa válvula de escape. Deus ele vai dar, mas para isso ele precisa que você também diga não. É aquilo. Tem aquele contatinho lá na minha agenda. Não excluir, não excluir. Aí do nada, é assim mesmo, ó. Oi, sumida. A pessoa já vem já para poder tirar você da graça. Aí começam aqueles pensamentos, poxa, com aquela pessoa, não sei o que. A mente voa. Então, isso é só um exemplo. Tá vendo que a pessoa tá ali, que a pessoa, você sabe que a pessoa é o seu calcanhar de Aquiles? Você tá vendo que a pessoa é o seu pecado? Você vai lá e exclui da agenda. Retira da agenda do Facebook, cancela, taca fogo, joga pro universo, aonde você quiser. Mas não caia em tentação. O batismo ele é para nos retirar do pecado. Mas a resistência ao pecado é com a mamãe aqui. É com você. É com a gente mesmo. Gálatas 3:27. Todos os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aqui, Paulo ele usa a ideia de trocar de roupa. Ao entrar na igreja, deixamos a velha natureza e vestimos a vida de Cristo. Gálatas 3:27. Pois todos vocês foram batizados em Cristo e revestiram-se de Cristo. Paulo argumenta que somos filhos de Deus pela fé e não por rituais da lei mosaica. Ele foca na unidade de Cristo. Ao termo revestir-se, êndulo, remete a vestir uma roupa. No batismo, o crente veste a identidade de Cristo, tornando-se como Ele e eliminando distinções sociais ou étnicas de superioridade. Não existe ninguém maior do que ninguém. Somos todos um. E por sermos um, o melhor, o maior, o cabeça, é esse um, Cristo Jesus. Não, eu só sou mas ali, o meu papel de membro, Cristo me torna uma valiosidade, uma preciosidade. O que para o mundo nós não temos validade, para Deus somos pedras angulares, onde o construtor, Cristo Jesus, utiliza os nossos dons, como foi dito durante a semana. Ao acordar, lembre-se que você agora carrega o nome de Cristo. Cristão. Suas atitudes devem refletir o caráter dele, como uma veste que todos podem ver. Essa semana, disse que muitas das vezes eu reflito mais a Natália do que Cristo Jesus em alguns momentos da minha vida. É uma autoexaminação ao qual eu fiz comigo mesmo. Faça você com você também. Apocalipse 2, versículo 10. Aqui, João incentiva a fidelidade sobre a perseguição. Ó, o que foi dito lá em cima que eu trouxe agora, mais para baixo. A coroa da vida, ela não é dada apenas por começar a caminhada, mas por perseverar nela até o fim. Apocalipse 2, versículo 10. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Aqui quem está fazendo essa promessa é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. É Ele que nos oferece, é o próprio Deus que nos oferece a coroa da vida para permanecermos fiéis.
A fidelidade é algo que tem que ser o nosso ponto de, de fixação, vamos dizer assim. A nossa base, o nosso pilar, a nossa fidelidade a Deus, a sua palavra. Por isso, bato na tecla de conhecermos a igreja bíblica e nos moldarmos de acordo à igreja bíblica, não de acordo com aquilo que eu quero interpretar das escrituras sagradas. Volto a dizer, a palavra de Deus ela não é interpretação, porque quando leva a interpretação, eu tenho uma visão, o meu marido tem outra, e outras pessoas têm outras visões. Por isso que acontecem essas ramificações de igrejas bíblicas e não bíblicas. Quando nos mantemos fiéis até a morte, ao que as Sagradas Escrituras nos revelam, ao que Cristo Jesus programou para nossas vidas, conseguimos vencer e ganhar a coroa da vida. E Cristo Jesus se alegra, porque Ele quer salvar almas. Ele quer retirar as almas de dentro do poço da inutilidade dos seus pecados, dos nossos pecados. Eu também sou pecadora, me incluo nesse meio. Não é porque estou gravando devocionais que sou mais santa do que as outras pessoas, do que vocês. De forma nenhuma. Eu estou incluída aprendendo junto e sendo edificada junto, como uma igreja. Uma das 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, especificamente a igreja em Esmirna, uma igreja pobre e perseguida. Essa carta de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Os 10 dias aqui simbolizam um período curto e determinado por Deus. A fidelidade até a morte é o chamado à perseverança final. 10 dias ali é simbólico. Até hoje, todos nós, crentes, sofremos perseguições. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, meu irmão, minha irmã. Permaneça fiel até a morte, para recebermos a coroa da vida. Recebermos a coroa que foi estipulada pelo Rei, por Cristo Jesus, para nos entregar e nos coroar. Não uma coroa feita por mãos humanas, mas uma coroa feita por Deus. Uma coroa que foi determinada para você, se você permanecer fiel até a morte. Assim como para mim. Nós somos chamados à perseverança até o final, com a promessa da vida e como recompensa a coroa. O que você quer para a sua pós-vida? Para quando Jesus voltar? Você quer a condenação eterna ou você quer a coroa da vida, a salvação? Problemas e pressões, elas podem ser temporárias. A fidelidade a Deus, ela não depende das circunstâncias serem favoráveis, mas da confiança na promessa eterna. Muitos julgam que pessoas que têm muitos bens, que têm uma vida próspera, são pessoas abençoadas. Mas a bênção verdadeira, ela não depende das circunstâncias favoráveis, de tudo estar indo bem, mas ela depende da nossa fidelidade. Quando tudo não vai bem, nós permanecemos firmes e fiéis. Essa é a nossa característica. Essa é a nossa missão aqui nesse mundo. Sermos fiéis até a morte. Assim como Cristo Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz. E Ele nos comprou com o seu sangue, para hoje, eu e você, termos uma nova vida e estarmos aqui proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Uma igreja bíblica ensina que a salvação é um processo de fé,
mudança de vida, de arrependimento e obediência, batismo. Seguindo uma vida fiel e leal. Tornando-se membros da Igreja de Cristo, tornamos-nos membros da Igreja de Cristo quando obedecemos ao Evangelho que foi dado por Ele mesmo, Cristo Jesus, confiando em sua promessa de vida eterna, que vai nos entregar a coroa da vida. Em resumo, ao final dessa semana e de tudo, desse estudo de hoje, início, arrependimento e batismo, Atos 2:38, Marcos 16:16. Identidade, confissão de fé e revestimento de Cristo, Romanos 10:10, Gálatas 3:27. Vida em comunidade, testemunho público e crescimento orgânico, Atos 2:47. Perseverança, consciência limpa e resistência nas provações, 1 Pedro 3:21, Apocalipse 2, versículo 10. Pontos de melhoria para a nossa caminhada. Aprofunde suas orações para manter a boa consciência. Como descrito em 1 Pedro 3:21, é necessário um diálogo constante com Deus. Testemunho intencional. Verifique a sua confissão com a boca. Cristo Jesus é o Senhor. Cristo Jesus, Ele é o meu Senhor. Escrito Romanos 10:10. Está acontecendo onde você trabalha, aonde você estuda, aonde você esteja. O bom testemunho de Cristo Jesus está revelado em nossas vidas. A igreja bíblica, conforme estudamos nos textos, ela não é um prédio, mas é um corpo vivo de convertidos, pessoas pecadoras que assumem que precisam de Cristo Jesus para melhorarem suas vidas. Ela se caracteriza pela pregação centrada em Cristo, pela prática do batismo como compromisso público e, acima de tudo, pela unidade e perseverança sobre a perseguição e os problemas da vida. É uma comunidade que atrai outros não por estratégia de marketing, mas pela autenticidade da sua fé, pelo poder do Espírito Santo. Porque quando nos batizamos, recebemos o Espírito Santo. E hoje, eu, junto aqui à rede, faço um convite a vocês. Venha conhecer uma das igrejas de Cristo. Conheça uma das nossas igrejas. E assim, você vai entender o que essa aula foi falada, e assim você vai ver com os seus olhos tudo que foi descrito nas Escrituras e tudo que a gente tenta viver todos os dias. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de fazer o que é bom e de fazer o que é certo. Pai, obrigada por nos deixar nas Escrituras Sagradas o que é a Igreja Bíblica, como ela se comporta, como ela deve ser, como é a sua estrutura. Aprendemos muito, Senhor, e queremos colocar em prática. Sermos, Pai, perseverantes como o Senhor quer que sejamos. E entendamos, Pai, que somente através de Cristo Jesus podemos sim ter a salvação. Muito obrigada, Pai, por cada alma que se rende até aqui no dia de hoje, a tua bondade e a tua misericórdia. Pai, todas as pessoas que decidiram no dia de hoje, Senhor, se batizar e entregar a sua vida e assumir publicamente que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas. Ajude, conserve, dê, Pai, a cada um deles o teu Espírito, porque é isso que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá o perdão dos nossos pecados e nos dá o dom do Espírito Santo. Muito obrigada.
por ter nos dado a oportunidade de poder sermos salvos e não nos deixar condenados. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.